Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas. Exatamente. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo nosso atraso. Eu tive uns problemas técnicos aqui que a câmera não funcionava de jeito nenhum. Não adiantava reiniciar o computador, reiniciar o navegador, nada disso estava funcionando. Pois bem, e aí agora que eu consegui realmente me conectar. Eu gostaria de saber, né, se, né, se você está me escutando direitinho, está conseguindo me ver. Com certeza, eu acho que agora está tudo certo, né? Bom, primeira coisa aqui, né, a gente vai, eu falei até quando estava comentando, né, falei assim, poxa, pela segunda vez quase que seguida, né? Na primeira, quando eu fui fazer a live sobre gamificação, caiu a minha câmera, eu não consegui acessar por conta da câmera, e hoje, trabalhando com metodologias ativas, novamente. Tudo bom, Ana Cláudia? Seja bem-vinda. Pois é, e aí? Mas é isso aí, né? Não existe nada que. Como é que é a frase? Eu até esqueci, né? Que não sobreviva ao campo de batalha, não é mesmo? Então é bola para frente e vamos trabalhar aí que tem muito conteúdo para a gente poder estar explorando hoje. Perfeito? Hoje a ideia é nós falarmos de metodologias ativas. Na live que eu fiz sobre gamificação, a gamificação ela é uma metodologia ativa. Só que hoje eu vou trazer o conjunto como um todo, né? Nós temos aí várias metodologias que são caracterizadas como metodologias ativas e, e nesse sentido, né? O que acontece? O que faz com que uma metodologia possa ser chamada de metodologia ativa? Pois bem, a primeira coisa é pensar que na metodologia ativa eu tenho uma concepção que é crítico-reflexiva. Exato. Eu vou utilizar contextos que são reais, contextos atuais, de forma a estimular essa interação entre os diversos atores do processo. Sejam professores, tutores, alunos, participantes, pares ou grupos. A ideia é que a interação aconteça, mas aconteça dentro de um contexto real, aconteça por meio de exemplos atuais. Exato. Então, o que eu mais gosto da metodologia ativa é porque ela valoriza a construção coletiva, colaborativa e participativa do conhecimento. Exato. Em vários cenários, seja no ensino formal, acadêmico, seja no ensino informal, seja no não formal, eu tenho que as metodologias elas podem e devem ser aplicadas, porque o objetivo é estimular. Pois bem, a gente pode parar para pensar que já não funciona mesmo o fato de eu ter aquele aluno passivo, aquele participante que não questiona, que não explora, e aí eu já vou dar uma cutucada em vocês, porque a minha proposta é que vocês perguntem, que vocês questionem, que vocês coloquem suas dúvidas, que vocês realmente participem toda vez que a gente estiver aqui numa live, né? Esse é o ponto principal de estar usando uma metodologia ativa, né? As metodologias ativas, elas trazem esse aluno, esse participante dos cursos para o centro do processo de aprendizagem, que na realidade acaba sendo construído por ele mesmo. E aí eu vou te falar o porquê, né, que as metodologias ativas elas podem e devem ser utilizadas. Por que isso? Olha, foram feitas várias pesquisas, mas eu vou te trazer a pirâmide do William Glasser. Você lembra dela? Bom,
que essa pirâmide fala? Ela vai falar com relação a como que as pessoas aprendem, como são os processos de aprendizagem. E aí eles têm uma estatística para isso. Tá? Eu já vi algumas versões diferentes, mas é basicamente assim: 10% aprende lendo conteúdo, 20% vai aprender o quê? Escrevendo. 50% vai aprender observando e escutando. 70% aprende discutindo com outras pessoas. Exato. 80% tem que praticar, colocar na prática, testar. E 95% aprende como? Ensinando. Pois bem, as metodologias ativas, elas trabalham exatamente com esses 3 últimos níveis aí. Você vai aprender discutindo com outras pessoas, debatendo, construindo conhecimento de forma coletiva e colaborativa. Você vai aprender colocando em prática, trabalhando com estudos de caso, com situações problema, com cases do cotidiano atuais que possam ensinar. E outra, não é o professor que ensina e o aluno que aprende, né? Essa lógica, ela se inverte a partir do momento que esse participante dos cursos, esse aluno, ele passa a intervir e ser, né, vamos supor, gestor do seu processo de aprendizagem. Uau! Com isso eu estou valorizando a autonomia. E, bom, funciona em todos os casos? Não necessariamente, mas se você começa a estimular desde a criança a assumir essa postura autônoma, essa postura de participação, de colaboração, certamente você tem um resultado muito melhor, certo? Bom, e aí o que vai acontecer? A partir do momento que você começa a pensar nessa estrutura de processo de aprendizagem e onde entram as metodologias ativas, onde que elas estão trabalhando, eu vou pensar em alguns princípios práticos. O que precisa, né? O que eu preciso ter em mente a partir do momento que eu estou aplicando uma metodologia ativa? E existem algumas que têm assim, nome e endereço, que já foram estudadas, trabalhadas, mas existem uma série de combinações que também funcionam. Então, olha só, eu vou trazer para vocês alguns desses princípios. Primeira coisa, eu tenho que pensar nesse aluno, nesse participante, certo? Ele passa, né, deixa de ser esse espectador, ele deixa de ser a pessoa que está ali só recebendo, e aí me lembra muito aquela proposição de que falava Paulo Freire da educação, né, bancária, onde as crianças ou os alunos são apenas depósitos, né, de conhecimento. Então eu saio dessa perspectiva e passo a ter um aluno que não é passivo, mas sim ativo dentro desse processo. Ele assume a responsabilidade pela construção do próprio conhecimento. Bom, isso daí por si só já é super característica, né, dos cursos online. Né? Claro, o meu aluno ele tem que ser ativo. Se ele não perguntar, se ele não participar, se ele não interagir com os conteúdos e os materiais que eu disponibilizei na plataforma, nada acontece. E eu nem estou questionando aqui o fato do curso ele ter uma tutoria ou não, mas o fato desse aluno ele estar presente para a sua responsabilidade, a sua corresponsabilização dentro desse processo de construção, né, do conhecimento e das aprendizagens que ele quer naquele momento. Para isso, esse aluno, esse participante, ele é autônomo. Exato. Autônomo, por ser autônomo, ele tem que ter uma postura proativa, uma postura crítica, uma postura participativa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tânia.
Então, ele tem que ter uma postura, né, de ativa, crítica, construtiva. Ele tem liberdade de tomar decisões. Olha aí, a própria trilha de aprendizagem que nós utilizamos, ou os percursos formativos que incentivamos na hora do desenvolvimento e da implementação dos cursos em um portal, é característico dessa postura autônoma, dessa postura ativa, porque esse participante ele vai buscar os conteúdos que contemplam aquilo que ele precisa naquele momento, que vão dar para ele o que ele está buscando. Ele não precisa ter uma trajetória retilínea, regular, seguir uma sequência pré-determinada. O que esse participante precisa é ter autonomia no sentido de buscar a ordem que desses cursos que lhe cabe naquele momento. E aí eu lembro que, por ser uma metodologia ativa, eu estou buscando reflexão. Eu estou trabalhando com contextos que são reais ou muito próximos do real. Por que isso? Não adianta eu trazer uma situação inusitada ou diferente que nada tem a ver com a realidade desse meu aluno ou desse participante. Não funciona. Não é isso que vai engajar ele, não é isso que vai motivar ele. O que motiva é ele se identificar com o conteúdo e com as situações que estão sendo apresentadas ali. A partir do momento que essas situações elas fazem sentido para o cotidiano dele, para a aplicação que ele está desenvolvendo, ele se envolve com esse conteúdo. Tá aí, se eu vou ser crítico, participativo, se eu tenho liberdade de tomada de decisão, poxa, eu estou refletindo sobre esse processo e estou construindo outras possibilidades. Eu vou trabalhar em busca de soluções, em estratégias para encontrar diferentes soluções para o mesmo problema. E aí, como que fica? É desses processos que surgem, né, que surge a estratégia de inovação. É você fazer com que a pessoa não pare diante de um conteúdo e entenda ele como acabado. Não, não funciona dessa forma. E aí você trabalha com essa problematização da realidade. Exato. Você vai analisar a realidade de uma forma diferente. Sabe aquele olhar estrangeiro quando você olha uma situação que te é familiar, mas você distancia dela? Por isso, utilizar cases, utilizar situações, problemas, utilizar situações do cotidiano, utilizar diálogos para poder construir essa proposta. Problematizar algo que realmente parecia simples facilita para a pessoa conseguir encontrar saídas e ter posicionamento na hora das tomadas de decisão. Exato. O tempo inteiro nós temos que escolher e decidir por alguma coisa. E essa escolha, que poderia ser simples, ela acaba se tornando muitas vezes uma crise de ansiedade. Pois bem, a ideia é trazer a aplicação prática do conteúdo. E essa aplicação prática do conteúdo, ela se baseia em estudo da realidade ou de alguma situação que é possível de ser real. Perfeito? Bom, e aí a gente vai trabalhar com equipes. Exato. Então, você vai trabalhar com equipes. E esse trabalho em equipe é ótimo porque ele favorece a interação. O favorecimento dos processos de interação faz com que as pessoas consigam entender melhor o que está sendo
né, é trabalhado, como que se constrói um posicionamento crítico, como se constrói, né, uma estrutura de diálogo, como que você consegue ser proativo, como você trabalha, né, combinando teoria e prática. Pois é, muitas vezes nós vivenciamos essas teorias, trabalhamos com essas teorias de forma a trazer a criticidade, trazer a proatividade, levantar o questionamento. Sim, nós precisamos que esses participantes eles sejam críticos. Fazer uma construção coletiva e colaborativa, ela não ocorre se você não for crítico, se você parar diante de qualquer obstáculo. Não funciona. E é aí que entra a ideia de você contrapor diferentes pontos de vista. Você contribuir com a construção. Ninguém é dono da verdade. Existe sim conhecimentos historicamente construídos e trabalhados, mas a ideia da metodologia ativa é quebrar esses paradigmas, é trazer novidades, é renovar, é criar formas de abordagem diferentes. Fazer com que a transmissão do conteúdo não seja transmissão, que você possa utilizar uma abordagem diferenciada, que você possa combinar metodologias. Exato. E por isso o docente, o professor, ele deixa de ter aquele papel de estar, né, lá em cima do tablado, de estar ali simplesmente recebendo. Não é mesmo? Bom, para quem chegou agora, boa tarde. Qualquer pergunta ou dúvida que tiver, coloca aí no nosso chat, que eu vou estar respondendo, certo? E mesmo que você venha depois assistir o replay, pode colocar por aí, tá bom? E aí, o que é importante nisso tudo? Esse professor, esse docente, esse tutor, ele passa a ser um mediador, um facilitador, um curador e um orientador. Exato. Ele vai estimular, ele vai valorizar, ele vai inspirar o processo de construção do conhecimento, seja ele coletivo ou individual. Não tem como nós vivermos a experiência pelos nossos participantes. Não tem. Ele tem que viver por si. E para ele viver essa experiência por si mesmo, ele vai trabalhar caminhos diferentes, onde você vai poder aplicar todas essas tecnologias. Ele busca de forma proativa. E por que a questão da proatividade? A proatividade, porque ela garante a autonomia, ela garante a iniciativa, né? Ela vai buscar essa superação e a escolha desse caminho, a tomada de decisão. Perfeito. Então vamos lá. Todas essas metodologias, né, que são consideradas metodologias ativas, eu coloco o estudante para poder se movimentar. Eu coloco esse participante, esse aluno, seja no ensino formal ou nos cursos livres, como uma pessoa que vai estar ativa no processo, questionando, fazendo atividade, retornando, voltando e colocando essa teoria em prática. Então, dentro disso, a gente tem algumas metodologias que já são referenciadas. Por exemplo, né, o estudo de caso, o método de você trazer cases e esses cases conterem situações que você vai discutir para a aplicação do seu tema. Isso é muito importante, você pode estar trabalhando não só dentro da aula ao vivo, dentro de webinários, mas você pode, inclusive, estar trabalhando os estudos de caso com tarefas que podem ser entregues, né? Construir o caso a partir de uma situação-problema. Construir a solução ou mais de uma solução para um determinado case. E aí eu entro nessa aprendizagem baseada em problemas.
eu tanto posso basear o processo de aprendizagem em alguns problemas que tenham solução e não esperar aquela solução óbvia, aquela que está na cara, e estimular esse encontrar de soluções, quanto eu posso também fazer a aprendizagem baseada em projetos, onde esse problema ele se torna a base para a construção de um projeto, onde esse participante vai partir para a ação, vai colocar a mão na massa, vai fazer acontecer. Outra proposta é eu trabalhar com a aprendizagem entre pares ou em times. Mas não é aquele trabalho em grupo, onde um faz e todos os outros assinam. Não, isso não funciona definitivamente. A aprendizagem entre pares e times é uma troca, é um debate, onde cada um tem um papel diferenciado. Cada um dos membros participa de forma ativa e contribui para que seja desenvolvido o processo. Então, não é simplesmente um assina, né, um faz e todos assinam. Senão não ocorre crescimento, não ocorre aprendizagem. A aprendizagem, ela se torna significativa quando eu aplico a teoria na prática. E olha só, eu trouxe o método do caso, né, dos cases, onde eu vou utilizar estudo de caso para poder discutir o tema que eu estou abordando. Trago a aprendizagem baseada em problema, onde situações, problemas, elas são colocadas para que se trabalhe em soluções, busca de soluções. Tem a aprendizagem baseada em projeto, onde cada uma dessas situações pode se tornar um projeto para o qual vai se construir um plano de ação. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, coloca as dúvidas aí no nosso chat, aí nos comentários, para que a gente possa, né, tá respondendo, tá esclarecendo. Perfeito? Ótimo. Então, olha só. E aí, o que você vai trabalhar com isso? Se eu estou trabalhando a construção coletiva, colaborativa e participativa do conhecimento, eu vou desenvolver a aprendizagem entre pares ou times. Perfeito? Também posso estar trabalhando a aprendizagem ponto a ponto, onde eu tenho algo bem específico e pontual, ok? Tenho também a aprendizagem baseada em games e a gamificação. Caramba, eu trouxe a gamificação outro dia para a gente discutir as etapas, o processo, como que funciona. Pois é, mas não é só a estratégia de gamificação. Eu posso fazer com que o meu curso ele seja um jogo ou que ele seja um game dentro dessa proposta. Eu me lembro quando eu estava, né, como orientadora de um dos cursos de pós-graduação à distância, né, dentro da parte de artes visuais, e teve um aluno que ele fez um projeto de um game onde se desenvolvia um ambiente virtual de aprendizagem. Fantástico. As estratégias do jogo, elas estavam evidentes ali dentro. Ok? E aí, dentro da outra proposta, eu trago também, além de trabalhar, né, a questão do game, da gamificação, e transformar o seu curso numa estratégia gamificada não é simplesmente colocar num jogo de tabuleiro. Esquece isso. Você pode sim trazer um tabuleiro, mas a ideia é trazer fases, níveis, desbloqueio de ações, né? E essa que é, né, a proposta. Bom, e quando você trabalha os games, você perde essa estrutura lógica sequencial.
Porque a ideia do game, do jogo eletrônico, é que você possa percorrer essas fases de forma diferente. Pois bem, então aí tem desafios. Uma outra metodologia ativa que está sendo cada vez mais usada é o B-Learning, o Blended Learning, a aprendizagem híbrida. Eu já falei dela aqui numa outra live. Inclusive, o link dela, se não me engano, já está até lá no YouTube. Pois bem, a aprendizagem híbrida, eu vou conjugar o presencial com o digital, trabalhar conteúdos no online de uma forma objetiva e sequenciada, e eu volto e coloco isso para o presencial. Eu faço encontros presenciais específicos ou aulas ao vivo que sejam específicas. Todas essas metodologias que eu tratei elas até agora, elas são aplicáveis em cursos online. Elas podem ser trabalhadas em estratégias de curso à distância. Seja esse meu participante sozinho, seja dentro de uma turma eu dividindo ele em grupos ou interagindo com alguns colegas. Perfeito! E aí eu vou pensar, né, vou trazer mais uma estratégia, acho que 7 para começar, está de bom tamanho. Eu tenho a sala de aula invertida. E essa sala de aula invertida, eu falei assim, poxa, por que eu estou invertendo isso? Porque nas aulas, na sala de aula propriamente dita, no ambiente virtual, você vai trabalhar práticas, atividades, debates, propostas de interação, proação, isso. Fazer com que a coisa aconteça, com que o conhecimento se aprenda à medida que se coloca em prática. E os conteúdos? Eles estão aonde? Poxa, o aluno pode estudar em outro lugar, em outro momento, fazer pesquisa. Eu não preciso de entregar tudo pronto. A ideia não é pescar por ele, mas ensiná-lo a pescar. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Gildásio. Tânia, tudo bem? Michael? Bom, só que não são só essas. Nós temos aí várias outras combinações. Se eu tiver, por exemplo, trabalhando com simuladores, com tecnologias baseadas em realidade virtual, realidade aumentada, né, aprendizagem analítica, né, o que eu falei antes, aprendizagem ponto a ponto, eu tenho várias formas de estimular e trazer esse processo de forma ativa. Não entregar a proposta pronta, não entregar o conteúdo formatado e todo prontinho. Porque aí você não vai estar estimulando essa pessoa a construir o conhecimento. Você não vai estar estimulando o seu participante a questionar, a ser capaz de tomar uma decisão em relação àquele processo de aprendizagem durante, né, o seu cotidiano, o seu trabalho, o seu dia a dia. Como assim? Nós não precisamos de pessoas passivas. Nós precisamos, sim, de participantes que adquiram uma autonomia maior, que desenvolvam confiança e autoconfiança no seu processo. É para isso que serve a metodologia ativa. Ao você, por exemplo, na proposta da sala de aula invertida, você fazer com que o aluno traga o conteúdo, faça seminário, entregue algo de forma diferente, você tem sim uma outra proposta. Porque ele não vai ler de forma passiva o conteúdo. Ele não vai simplesmente engolir. Na hora que ele vê algo que incomoda, ele vai questionar. E aí você torna esse aluno capaz de enxergar o aprendizado como algo natural,
como algo que acontece a partir do momento que ele vê uma determinada teoria ou vê um conteúdo e traz isso para a prática. A partir do momento que ele se torna capaz e apto de resolver problemas. Poxa, qual que se for pensar em termos de escola, qual que é o grande, né, monstro muitas vezes? São os problemas de matemática, os problemas de física, os problemas de química, os problemas de estatística, são os problemas. Mas o tempo inteiro nós estamos envoltos em problemas e nós temos que resolver os problemas e não criar outros. Então, com as metodologias ativas, você instiga esse participante, esse aluno, a estar, né, buscando soluções diferentes para o mesmo problema. E, nesse sentido, essa pessoa ela se torna apta a aceitar desafios. Ela se torna protagonista dentro do seu processo de aprendizagem. Ela deixa de receber tudo de forma, né, não só passiva, mas sem interação. E aí, como que fica isso? É claro que você pode estar se questionando aí que dentro do ensino tradicional, dentro das salas de aula, ainda não é possível aplicar tudo isso. E eu vou te questionar que se os seus alunos, né, os participantes dos seus cursos, sejam eles presenciais ou online, eles têm um celular na mão, eles têm acesso a qualquer conhecimento. E se ele tem acesso a qualquer conhecimento em qualquer lugar do mundo, ele a qualquer momento ele pode te questionar. Então, como que você vai fazer no seu curso para que ele se torne interessante? Como que você vai implementar essa metodologia lá dentro? Qual delas você vai escolher? Qual dessa... Poxa, eu te trouxe aqui 7 principais, né? Trabalhar com a metodologia de caso, né? Trabalhar com método de estudo de caso, trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre pares, né? Ou mesmo times, a aprendizagem baseada em games e gamificação, a aprendizagem híbrida, o B-Learning, e a sala de aula invertida. Como que você vê isso dentro do seu curso? Como que você vê encaixar uma dessas propostas? O que eu penso é que você não vai só fazer questionários ou quizzes autoinstrucionais, daqueles autoavaliativos, onde basta que o aluno leia o conteúdo que ele consegue encontrar a resposta. Particularmente, eu acho que isso não funciona. Por outro lado, você pode trazer, inclusive, atividades que não tenham uma resposta pronta, mas que tenha algum gabarito para que ele pense em tudo aquilo que precisa ter uma boa resposta. Não uma resposta contextualizada. E que mais você pode fazer? Você pode propor a construção de um projeto, a resolução de determinados problemas, a construção de casos em cima de situações reais e situações trazidas por eles. Aí você pode parar e falar assim, poxa, mas o tema que eu trabalho não vai dar certo. Claro que vai. Se você construir um curso pensando em algo prático ou em algo que você possa aplicar no cotidiano dentro daquele tema, e você tem que ter pensado isso, porque se você está trabalhando com público adulto, é de praxe que dentro dos princípios da andragogia você traga algo que possa ser aplicado na prática. E você?
Já aplicou alguma metodologia ativa? Tem utilizado metodologia ativa na sua sala de aula, seja ela online ou física? Coloca aí para mim. Você tem adotado alguma metodologia ativa? E qual dificuldade você tem encontrado? Que dificuldade inicial você encontra na implementação de uma proposta ativa? Conta para mim. Aliás, conta para todos, porque a base da metodologia ativa é essa troca de experiência. É uma oportunidade única que a gente tem de estar trocando aqui e estar podendo debater sobre determinados pontos dentro dessas teorias. Porque enquanto elas estão ali no papel, são só teorias. A partir do momento que você leva esse questionamento para o seu aluno, ela passa a ser prática. E dentro da prática, o que é que eu posso trazer? Né? O que eu posso estar mostrando para essas pessoas? O que diferente eu tenho aí que possa estar agregando para elas? Ok? Bom, hoje eu fiquei super chateada, né, por conta do problema que deu aqui na minha câmera, né, no meu computador que inicializava, mas não entrava no ar, depois o meu Chrome que não queria funcionar, mas tecnologia é isso mesmo, né, e por mais que a gente planeje e faça a coisa acontecer, nem sempre dá certo. Mas eu queria sim que vocês tivessem, né, esse ponto de reflexão hoje e agora. Tem muita gente aí trabalhando e falando que está implementando metodologia ativa. E a metodologia ativa não é só colocar questionamentos para os seus alunos e participantes dentro do material instrucional. O que adianta você trazer todo esse questionamento e na hora da atividade você faz uma atividade que não leva ele a refletir ou a pensar? Me conta. Você vai conseguir que ele consiga uma vitória, que ele dê um salto, que aquilo faça diferença para ele? Acho que não. Por isso que eu concordo, né, e acredito que esses momentos que a gente tem aqui nas quintas-feiras, eles são importantes para que você trabalhe o conteúdo de forma diferenciada, para que você traga o conteúdo de forma abrangente. Perfeito. Então vamos lá. Olha só, a Nancy está trazendo aqui uma questão para a gente. Nós já incluímos fóruns com estudos de caso. Perfeito. E normalmente, quando a gente inclui o fórum com estudo de caso, você traz aquelas questões norteadoras, traz algumas perguntas, traz algo para poder as pessoas continuarem discutindo. E aí ela quer saber como nós podemos fazer com que os alunos participem, ainda que os fóruns não sejam avaliativos. Essa é a mesma proposta das comunidades de prática. Qual que é a ideia da comunidade de prática? Que ele possa trazer o exemplo dele, para que o exemplo dele também seja trabalhado. Então, a questão não é ser avaliativo ou não, mas trazer propostas onde ele possa estar trazendo situações similares, sejam vivenciadas por ele ou por outras pessoas, para que ele construa os casos e esses casos possam ser debatidos. Para que vocês já tentaram fazer com que eles trouxessem outros casos além daquele que está sendo colocado? Para que eles não só interagissem, mas que fomentassem questões para as respostas dos outros colegas? Porque muitas vezes o que acontece dentro dos fóruns, onde se traz um estudo de caso? Se você coloca algumas perguntas norteadoras, muitas vezes os alunos eles vão lá e respondem as perguntas. E acham que está ok. Agora, se você cria uma estratégia no fórum, onde para ele estar participando, e para ele, inclusive, quando
né, uma proposta dessa, para que a participação ela seja efetiva, que ele também questione, que ele traga situações que ele vivenciou, para que possa ser isso discutido. Mas sim, eu entendi. A dificuldade seria fazer com que eles participassem quando não tem nota envolvida, como se fosse simplesmente um debate. Quando a proposta do conteúdo, assim, do fórum em si é discutir um caso ou trazer solução para o caso. E mesmo que você não atrele uma outra atividade ao que está sendo discutido ali, né? Ou que o fórum em si não traga nota. Porque você pode trazer o fórum como uma atividade de preparação para outra que vai ser escrita ou que vai ser desenvolvida. E aí, dentro dessa perspectiva, né, essa preparação ela não tem nota, ela não é avaliativa. E ele trazendo, porque a comunidade de prática, Nancy, ela também não é avaliativa. A proposta da comunidade de prática é que ela se autossustente com as situações que estão sendo colocadas dentro daquele tema, daquele conteúdo, dentro das práticas que esses participantes vivenciam a partir de um primeiro estudo de caso, ou a partir de um primeiro conteúdo que é compartilhado. E essa que seria, assim, a diferença. Porque se é avaliativo, eu posso passar um roteiro, e no roteiro ele interage. Né? Eu posso falar com ele e falar assim, olha, só vai ganhar nota X se você questionar para o colega. Mas aí você tem as regras da participação do grupo, ou as regras da participação do fórum. Porque o que ele precisa de perceber em termos de valor e não de nota é que ele terá que tomar algumas decisões ou que aqueles cases eles compõem situações às quais ele vai se deparar na prática dele, na aplicação daquelas teorias, daqueles conteúdos. E isso é que faz, né, no caso, a diferença aí no desenvolvimento desses fóruns que não são avaliativos. E sim, é importante que tenha também outras atividades que não, né, que não valem nota, que não seja só uma composição de notas, porque senão o que acontece? O aluno ele percorre o curso não pela aprendizagem em si, mas só naquela, né, que é o que você está falando, aquelas atividades que tem nota. Se não tiver nota, para que eu vou passar? Né? Para que eu vou fazer? Então, agora, essa proposta, ela deve ser apresentada lá no início, né? Apresentar essa proposta dentro do manual do aluno. Lá nas primeiras, né, ou na regra da introdução da disciplina, na ambientação da disciplina, né, trazer isso desde o início, para que ele entenda como uma proposta de construção do próprio curso, né, da própria disciplina. Assim, olha, tudo bem, aqui a gente tem alguns fóruns, ou cada tema, né, cada semana tem um tema, e esse tema tem um fórum para ser discutido, mas o fórum não é a atividade avaliativa daquele módulo. O fórum não é a atividade que vai contar nota. Mas se você não participar ativamente do fórum, né, porque é com ele que você vai entender o conteúdo. Você vai contextualizar, vai desenvolver sua prática, vai, né, tá trazendo outras situações reais. Perfeito? Bom, e aí, mais alguma pergunta? Porque se a gente não tiver pergunta, eu vou encerrando, né? Eu sei que hoje a gente começou mais tarde, mas hoje a ideia é dar um overview sobre as metodologias ativas, sem entrar em detalhe em cada uma delas, mas principalmente te afirmar que cada uma é possível você trabalhar com ela dentro de um curso online. E trabalhando essas metodologias nos cursos online, você faz com que o seu aluno ele seja, né, ele se torne uma pessoa participativa, uma pessoa com maior autonomia, motivação. E você pode escolher, além dessas 7 que eu trouxe para vocês,
né? O estudo de caso, a aprendizagem baseada em problemas. Essa é uma das que eu mais, né, gosto, trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, porque todas as situações, você sempre vai ter um problema. E se você não souber lidar com esse problema, ele vira um obstáculo, ele vira uma dificuldade, ele vira uma situação que pode ser até intransponível. E aí, a aprendizagem de projetos. Projetos está relacionado com planejamento, com plano de ação, com entrar em ação, prever essa ação. Perfeito. A gente precisa saber planejar. Tá aí, lembrei agora a tal da frase. Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Né? Então, assim, poxa, você tem que estar alinhado com a aprendizagem baseada em projetos. Aprendizagem entre pares e times. É muito fácil você virar e falar assim, vou fazer tudo sozinho. Eu sou responsável, eu dou conta, eu faço, eu resolvo. É muito simples. A questão é como você trabalha isso numa dupla, como você trabalha isso em grupo, né? Como que isso funciona? Tânia, o aluno ele pode perder o interesse a qualquer momento. E isso depende do tipo de conteúdo que está sendo disponibilizado, o formato do material instrucional que está sendo entregue, tá? E a forma como, se é um curso que demanda uma tutoria ou que demanda, né, uma orientação, qual que está sendo o feedback desse tutor? Qual que está sendo, não é nem só o feedback, o time do tutor em dar as respostas no momento adequado. Se o aluno perdeu o interesse, é o momento da coordenação ou da orientação pedagógica, né, alguma pessoa da equipe de coordenação também entrar em contato para saber o que está acontecendo, para saber qual que é a razão disso tudo. Porque se o aluno é adulto, ele é automotivável. Eu descubro motivação nas coisas que eu tenho, onde eu tenho uma dor, um desejo, uma expectativa, uma necessidade ou um problema a ser resolvido. E se eu descubro que tem, né, que tem algo a ser resolvido, eu resolvo. Eu vou atrás de uma solução para o problema. E aí eu ganho a motivação de novo. Ninguém é 100% motivado o tempo inteiro. A questão é descobrir qual é o gatilho que dispara a motivação dos seus alunos, dos participantes do seu curso. Perfeito? E, poxa, hoje a gente está falando da aprendizagem entre pares e times, nós temos que saber trabalhar em equipe. Isso é fundamental. E não é uma equipe heterogênea e espalhada. É o time, é jogar junto. E se a gente está falando de jogos, poxa, é a hora de trazer estratégia de games. E o game é o quê? Nada mais é do que um estudo de caso, fases, estratégias, entrar em ação. Talvez essa seja a maior questão a ser colocada. Entrar em ação. A metodologia ativa faz com que esse participante entre para a ação. E se ele não está entrando mesmo com essas estratégias, é hora de olhar para ver o que está acontecendo. Ou então esse professor não está sabendo instigar, jogar perguntas que sejam norteadoras, ele não está conseguindo trabalhar com os conteúdos complementares. Perfeito? Mais alguma pergunta? Porque se não tiver pergunta, hoje a gente vai encerrando por aqui. E aí eu quero convidar vocês, né, a dar uma passadinha também lá no blog alexandracaetano.com. Ali pela navegação você vai conseguir chegar a todas as nossas páginas e deixa a sua pergunta aí para a gente poder estar discutindo e trazendo outras informações importantes para você. Tá joia? Grande abraço, excelente quinta-feira e nos vemos na próxima quinta. Perfeito? Quinta-feira a gente está aí de novo com um outro tema super interessante.
Coloca suas dúvidas, tá? Comenta aí embaixo. Abração.